E aí, galera, bacana? Então vamos lá com mais uma aula aí da nossa revisão para a UEMA, né? Nossos temas de filosofia para a UEMA. Na aula 1 nós vimos sobre a filosofia antiga e a filosofia medieval. Na aula 2 nós vimos a filosofia moderna e hoje nós vamos fazer uma análise da filosofia contemporânea. Ok? Então, filosofia contemporânea. Aqui. Na verdade, na verdade, quando a gente faz uma análise da filosofia contemporânea, eu acredito que seria a filosofia mais complexa, não é? Porque aqui nós teríamos que nos debruçar em falar de grandes pensadores como Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Marcuse. São muitos filósofos, muitos filósofos. Então, como nós estamos num processo aí de ter uma visão geral da filosofia contemporânea, e depois nós vamos viajando nas teorias desses caras aí, falando sobre ética, pegando os contemporâneos, filosofia da linguagem, vamos pegar muitos contemporâneos também, política, vamos pegar muitos contemporâneos, como Foucault, esses caras aí, Marx, tá bom? Então é muito complexa a filosofia contemporânea. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver as características gerais da filosofia contemporânea, tá bom? Então vamos acompanhar de forma bem bacaninha aí e tentar compreender as características históricas, os principais temas, o que estava rolando no mundo contemporâneo para que essa filosofia pudesse se desenvolver. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos a fazer essa análise. Beleza, estava só editando aqui umas paradinhas aqui. Olha só, nós vamos analisar aqui, vamos começar a nossa análise fazendo uma de como inicia já o século XX, né? Uma coisa bem legal e bacana. Isso. Opa. Beleza, então a gente tem que fazer uma análise do século XIX aos nossos dias, tá certo? Então, do século XIX aos nossos dias. Tudo bem. Por quê? Porque a gente vamos pegar aqui o século XIX como sendo ali talvez o marco, né, de início da filosofia contemporânea. Nós estamos ali na transição da filosofia moderna, iniciando já o mundo contemporâneo. Por quê? Observe que no século XIX eu vou ter ali o marco, né, que vai ser o marco que inicia o mundo contemporâneo com umas revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial. Eu sei, foram no século XVIII, mas pensemos que foi no século XIX, final do século XVIII, foram as revoluções, né? 1789, a Revolução Francesa. Mas vai ser no século XIX que nós vamos ter, de fato, essas transformações. Século XIX e século XX caracteriza essa filosofia contemporânea. De cara, a gente tem que entender que foi um período muito difícil de compreender, tá? Na verdade, muito difícil de definir. Olha só uma coisa que a gente pode fazer uma análise aqui. Se eu fosse falar da filosofia moderna, ela é mais fácil de definir, porque nós tivemos lá o renascimento científico, nós tivemos racionalismo, as teorias da Idade Moderna, racionalismo, empirismo, filosofias éticas, né, que eram basicamente um padrão. Mas o mundo contemporâneo, ele é muito difícil de definir por conta de muitas coisas. Primeiro, olha, nós já vamos começar o século XIX com um otimismo frente à ciência. A ciência, o progresso vai resolver as coisas. A ciência, a tecnologia, né? Frente à ciência e a tecnologia vai resolver tudo. Beleza? Ali a Revolução Industrial, as grandes inovações científicas do século XIX, o darwinismo, a física,
várias teorias científicas, né? Então agora o homem no século XIX, o homem século XX, ele é um homem otimista frente à ciência. É por isso que aqui nós vamos ter também o surgimento de diversas correntes. Por isso que é muito difícil de definir. O positivismo, por exemplo. O positivismo é uma corrente do mundo contemporâneo que está valorizando, né, essa tecnologia e o progresso. Então, o homem aqui no século XIX, ele inicia muito otimista frente a isso. Por quê? Porque nós temos aqui também uma expansão industrial, que vai ser muito importante para essa definição desse homem, né? A crença no progresso, a indústria, a tecnologia vai trazer um estilo de vida bom para a gente. Que legal! A ciência, a tecnologia vai resolver nossos problemas, vai ser tudo bacana agora com a ciência, vai ser tudo bacana agora com o progresso, vai ser tudo agora bacana com a tecnologia. Então, essa ideia, né, que começa a se desenvolver aqui no século XIX, tá? Então, nós vamos ter agora também, olha só como é difícil de definir, nós vamos ter o romantismo. Professor, romantismo? Sim, mas quando eu falo de romantismo, eu estou me referindo a uma ideologia de valorização da pátria, que inclusive essa valorização aqui da pátria, esse nacionalismo, pensemos assim, vai ser muito importante para desenvolver um conflito mais tarde, né? As guerras, esse ideal de pertencimento, esse ideal de que eu não posso ser dominado por ninguém, de que eu devo dominar o mundo, né? Vai gerar as guerras. Inclusive, quando mais tarde irão surgir as guerras, vai mudar um pouco essa visão do homem aqui, essa visão otimista. Porque enquanto ele estava acreditando no progresso, na tecnologia, na expansão industrial, tal, valorizando a nação, aí quando chegar as guerras, o homem vai ver de outra forma a tecnologia, de outra forma o progresso. Vai falar assim, caraca, não veio aquilo que a gente esperava, não veio a paz que a gente esperava, não veio aquele estilo de vida que a gente esperava. A tecnologia, a ciência, ó, esse foi torar em todo mundo. Desculpa aí a expressão. Tá? Então, uma valorização da ciência que eu já coloquei aqui para vocês, né? Muito importante essa confiança, né? Resumindo aqui, eu vou entrar aqui o século XIX com uma total confiança no progresso. Então, a questão ela pode sim abordar esses fatores aqui, esse otimismo, tá? Então, se nós fôssemos destacar aqui algum tópico, eu gostaria que vocês destacassem isso aqui, ó, esse otimismo, essa confiança, né? Frente à ciência, à tecnologia, frente ao progresso. O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui vai contribuir para o surgimento de diversas correntes científicas e filosóficas. Então, Teitz, o que uma prova da UEMA pode cobrar? Né? Quais são as principais correntes que surgem agora, século XIX, século XX, no campo da filosofia, no campo do saber? Né? Então, nós vamos ter aqui o surgimento, olha só, eu falei para vocês do positivismo. O positivismo, nós vimos lá nas aulas de sociologia, que valoriza o progresso, vê de forma positiva tudo isso aqui. Olha só, o positivismo está associado com o otimismo. A corrente positivista é porque eles estão vendo a ciência, eles estão vendo o progresso de forma positiva. A ciência vai trazer, olha só também, resultados positivos, vai resolver os problemas. Então, essa ideia do positivismo é uma corrente muito forte, né? Auguste Comte, Saint-Simon, que vão começar a desenvolver esse pensamento aqui, tá? O positivismo. Nós vamos ter também ideias que serão contrárias, não só ideias de otimismo, tá? Nós temos ideias também que serão contrárias a essa expansão industrial. Por exemplo, nós vamos ter aqui o socialismo, né? O socialismo.
O socialismo, observem que já vai ser uma crítica. Então, olha só, ao mesmo tempo que eu tenho esse otimismo, uma questão pode falar, caramba, no século XIX também houve críticas ao progresso. Sim, o socialismo, né? Nós temos lá o socialismo utópico de Owen, o socialismo utópico de Fourier, de Proudhon, o socialismo científico de Karl Marx. Então, olha só, de cara, nós vamos ter aqui o marxismo, né? Nós vamos ter o surgimento também do idealismo. Olha só as correntes que começam a surgir aqui: positivismo, socialismo, idealismo. Eu já comentei aqui o romantismo. Professor, o romantismo não foi na literatura, não. Não, o romantismo também foi na filosofia. Tá? Também tivemos o romantismo. Como não falar aqui também de, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, é moderno, né? Mas a ideia de Rousseau já é uma filosofia romântica, né? Valorizando o homem selvagem, né? Inclusive, na verdade, digamos que no século XIX nós teremos mais uma interpretação romântica de Rousseau, né? Que valoriza a bondade natural do homem-nação, tá? É bem cabuloso isso aqui também, o romantismo. Nós vamos ter aqui a psicanálise, né? Psicanálise. Olha só como eu tenho um rol de ideias de corrente que estão surgindo aqui, tá? Nós temos aqui, né, a psicanálise, a psicologia, nós temos aqui a sociologia que surge aqui também. Sociologia. Ah, aqui a gente seria. é, Nós iríamos viajar nessas correntes aqui, né? Então, a psicanálise, a sociologia. Aí, quando nós vamos chegando aqui no século XX, nós vamos encontrando, né? Na verdade, no século XIX ainda, nós vamos ter ainda o evolucionismo, que foi muito desenvolvido por Charles Darwin, né? E essa ideia evolucionista que também ela será muito aplicada em outras ciências, inclusive na sociologia, né? A ideia de que as sociedades elas passam por um processo também evolutivo, né? Então nós temos o pragmatismo. Então, tu vai explicar todas elas? Não. Por que não? Porque pragmatismo mas não foca tanto essas correntes filosóficas aqui, tá bom? O pragmatismo, eu vou falar de algumas, vou falar da fenomenologia, fenomenologia. Vocês entenderam por que é difícil de definir? Muito difícil de definir. Fenomenologia, Deissa, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho. Vou falar de algumas aqui, né? Eu posso falar aqui da fenomenologia, né? Que é cobrada aqui, Russell, nós vamos ver aqui, né? Que valoriza os fenômenos em si, analisar as coisas por elas mesmas, né? Nós vamos ver isso aqui. É uma grande corrente do século XIX também da filosofia contemporânea, né? De Russell, a psicanálise. Nós temos a linguística também, né? A filosofia da linguística. Olha só, é difícil definir essa filosofia, como eu falei para vocês, tá? Saussure, né, que vai ser um grande filósofo aí da linguística. E nós temos alguns filósofos independentes, Kierkegaard, Nietzsche, tal, tal, tal. Então, observem que nós vamos iniciar o mundo contemporâneo já dificilmente conseguindo defini-lo. Por quê? Porque nós vamos ter o surgimento de diversas teorias, tá? Eu nunca faço isso aqui certinho, mas um dia eu consigo. Não é? Agora ficou melhor, não ficou? Olha, beleza? Então, o que caracteriza a filosofia contemporânea, Davidson? Otimismo aqui no início. Críticas também. Diversas correntes. Positivismo, socialismo, idealismo, romantismo, psicanálise, né? Nós temos aqui o surgimento da psicologia também, né? Psicanálise e tal. A sociologia, evolucionismo, pragmatismo, fenomenologia, linguística. Eu posso falar aqui também, estava esquecendo,
do existencialismo. Como esquecer do existencialismo? Existencialismo de Sartre, Schopenhauer, tal. Tá bom? Então, aqui são as principais correntes desta filosofia. Ok? Tranquilo? Só que pensem comigo aqui uma coisa, ó. Pensa comigo que eu estou no século XIX, isso aqui. Mas quando eu chego no século, eu até comentei agora há pouco para vocês, quando a gente chega no século XX, é como se as coisas começassem a mudar, né? Por quê? Porque no século XX nós vamos ter a guerra. Então o homem agora, ele vai ser um homem diferente, né? Ele vai ter uma nova visão da realidade. Ele não vai ter mais essa visão otimista. Então, o que vai acontecer aqui? Quais são os grandes eventos que nós teremos? Nós teremos as guerras, né? Nós teremos aqui as guerras mundiais. E as guerras mundiais foram muito importantes para essa mudança de mentalidade do homem, né? Para que o homem perdesse essa visão otimista do mundo. E é bem importante você entender isso aqui, tá? Então, quando o homem ele passa agora por esse processo de guerras, nós vamos ter aqui o fim do otimismo frente ao quê? Progresso, tá? Então, cadê a vida boa? Cadê a solução dos problemas? Tivemos foi guerra. Então, agora o homem, ele vai ter uma visão diferente. É aí que vão surgir outras correntes filosóficas, principalmente a questão do existencialismo. Como vai começar a se perguntar assim, caramba, o que é a existência? Se você for estudar isso aqui em arte, né, vai ver que a arte que vai surgir aqui no momento, a arte contemporânea, ela é também uma arte voltada para a busca dessa definição do que é o homem, do que garante a existência do homem. Tá? É por isso que vão surgir alguns pensadores agora, que nós vamos fazer uma análise. Eu quero fazer uma análise com você de Schopenhauer, eu quero fazer uma análise para vocês do Nietzsche, fazer uma análise de algumas dessas teorias aqui, a fenomenologia, a psicanálise, tá? Então, tudo isso que está acontecendo. Então, resumindo, quando eu chego aqui no século XX, que é esse século aqui das guerras, século XIX, otimismo, quando eu chego no século XX, inicia agora uma era das incertezas. Isso que define o século XX, tá? Era das incertezas. Incerteza de quê? Incerteza a questão da existência, do que eu sou, incerteza da ciência, incerteza da vida, incerteza na verdade, da própria essência do que me define, futuro, tá? Então, é uma época agora, o século XX, é uma época da incerteza. É por isso que aqui vai aparecer, por exemplo, o Freud, né? Freud. Freud é um grande exemplo desse pensamento aqui, tá? Por quê? Porque ele já chega, ele colocou. Não, nós sabemos Freud, né, lá na psicanálise, tá? Ele colocou em dúvida a hegemonia, isso é muito importante. Hegemonia da razão. Botei isso. Foi hegemonia. Não é só razão. Tem um subconsciente. Existe uma realidade que está além da consciência. Olha só, incertezas. O homem não está mais nem confiando plenamente na razão. Existe algo além da razão, né? Que seria o subconsciente. Né? Aqui na concepção de Sigmund Freud, lá da psicanálise, a galera aí que vai fazer psicologia ou vai fazer qualquer curso da educação, pedagogia, vai estudar muito
essas paradinhas aqui de Freud. Então isso aqui é um exemplo de que está surgindo aqui a incerteza. Tá? Eu posso falar aqui também do Einstein, né? Professor, mas o Einstein, ele não vai ser, ele não é filósofo, sim, tá? Mas Einstein com a teoria da relatividade, olha só, teoria da relatividade, que vai influenciar muito na filosofia, principalmente essa palavra aqui, ó, relatividade. Tipo, as coisas são relativas. Eu não posso ter certeza das coisas, porque elas são relativas. Lembrando que Einstein no campo da ciência, né? Então vai surgir agora essa questão da relatividade, trazida agora também para o campo do próprio conhecimento. Então, é o século das incertezas. Isso define o século XX, né? Então, tu vê que desde o 19 nós já temos aqui o surgimento. Essas correntes aqui, pessoal, misturei, tá? Eu misturei correntes do século XIX e do século XX, tá bom? Mas entendamos que tipo assim, qual a diferença da visão de mundo do século XIX para o século XX? É porque o século XIX eu tenho um otimismo. Olha só, você pode até fazer uma ligaçãozinha aqui, ó. O século XIX eu tenho o otimismo. O século XX eu tenho o quê? As incertezas. São duas coisas que definem esses dois séculos. Se perguntarem qual a diferença, filosoficamente falando, do século, da mentalidade do século XIX comparada com a do século XX, é que no século XIX eu tenho otimismo. No século XX, pós-guerras, eu tenho o quê? Eu tenho a era das incertezas. Tá bom? Então, aí eu tenho aqui, para completar a situação, eu ainda tenho a Guerra Fria. E a Guerra Fria, a gente pensa que não teve influência na questão da filosofia. Teve, sabe por quê? Porque a Guerra Fria contribuiu para o aumento da tecnologia. Será se a Guerra Fria trouxe um novo otimismo? Hein? Será que a Guerra Fria trouxe um novo otimismo? Ou a Guerra Fria gerou mais um medo? Olha só a pergunta. A Guerra Fria trouxe um novo otimismo ou a Guerra Fria gerou um novo medo? Sabe por quê? Porque nós sabemos bem que aqui na Guerra Fria nós vamos ter esse avanço tecnológico aqui, tá? Vai, eles vão, eu acho que a Guerra Fria vai concretizar que o aumento disso aqui, esse aumento na tecnologia, não resolveu os problemas. Não resolveu os problemas. Na verdade, gerou, como eu disse, gerou foi mais o quê? Gerou foi mais medo. Medo de quê? Aqui, a nova guerra. Entende? Então é um homem que vai entrar agora no século XX, um homem tenebroso com relação ao progresso, com relação à ciência. Então, já vem a questão assim, comparando. Século XVIII, ou século XIX, otimismo. Século XX, incertezas. Guerras, Guerra Fria, tal. Né? Então, é nesse momento aqui que as correntes da relatividade, né, as ideias de que a razão não é mais a única responsável pela existência, existe também um subconsciente que é necessário investigar. A razão começa a entrar em queda. O próprio Schopenhauer também vai ser um filósofo contemporâneo, que ele vai fazer uma crítica a essa ideia da razão, que nós não podemos ser só racionais. Na verdade, nós não somos só razão. O Schopenhauer falando que também nós somos desejo.
tá? Então é um século mesmo muito, muito louco, tá bom? Então começa a surgir diversas escolas aqui. Eu já quero começar falando de uma, né? Uma na Alemanha, escola de Frankfurt, né? Olha só o que que começa a aparecer aqui. Aqui. Vergonha, porque é apagador. Então, a escola, nós vamos começar, né, analisando essas ideias aqui do mundo contemporâneo, fazendo já uma análise do que foi essa escola de Frankfurt, né, que foi uma escola crítica. Olha só, pegando o contexto. Eu estou no momento aqui do século XX, né, um século muito encabuloso, então aqui já vai surgir uma escola alemã, que é uma escola filosófica crítica. A galera vai começar a fazer críticas agora. Pessoal, crítica a quê? A realidade, crítica à indústria. Isso que eles acreditavam que ia trazer tal, agora vai surgir, são ideias que vão colocar em xeque, né, essa questão do progresso da tecnologia. Então, nós temos aqui na escola de Frankfurt dois grandes filósofos, Adorno e Horkheim, tá? Porque eles vão fazer deixa eu colocar esses camaradas aqui. Adorno. Ó, antes de eu concluir aqui, eu quero que vocês entendam. Calma aí. O Horkheimer. Cuidado, é Horkheimer, não é o Durkheim. Esses caras aqui, eles vão fazer uma análise da sociologia da indústria de massa, tá? Uma análise da indústria de massa. Ou seja, esses camaradas aqui, eles vão fazer um estudo daquilo que a gente chama de indústria cultural. Mas lembrando que eu estou falando de indústria, dessa ideia de progresso, mas é uma análise o quê? Uma análise crítica da indústria de massa. E vamos entender aqui o que é indústria de massa, tá bom? Então vocês printam aí, copiam. Eu vou apagar esse lado aqui para a gente continuar, tá bom? Print aí. Tiraram, né? Então vamos lá. Olha só, já começa a surgir uma escola aí crítica. Escola crítica. E eu sempre gosto de começar explicando filosofia contemporânea, fazendo uma análise disso, né? Por quê? Porque o século XX é um século de crítica, de incerteza. Então, nada melhor do que começar analisando a indústria cultural, que inclusive esse tema indústria cultural nós já vimos, né? Nós já vimos lá na aula de sociologia, tá lá no módulo de sociologia, tá? Eu não lembro qual é a aula, mas está por lá, tá bom? Então, vai surgir agora de Adorno e Horkheimer a famosa indústria cultural. Beleza, Dentes, o que caracteriza, né, essa indústria cultural? Bom, essa indústria cultural aqui é uma crítica à produção cultural em série. Então, na verdade, a indústria cultural é produzir cultura na lógica do mercado, é produzir cultura na lógica capitalista. Eu não vou aprofundar muito isso aqui, que isso aqui foi trabalhado lá em sociologia, tá? Indústria cultural, você vai encontrar lá. Mas qual é o grande objetivo? Por que que eles chamam de indústria cultural e qual é a crítica? Olha só, nós estamos analisando a filosofia da indústria cultural, né? A parte sociológica, tá? Nem tanto a parte
cultural, né? Digamos. Mas a análise aqui é bem filosófica, tipo, qual a crítica que a indústria cultural ela trouxe? A indústria cultural, não esqueçam, ela tira a capacidade crítica. Por quê? Porque você está sendo alienado. Por isso que eu tenho aqui a teoria da ideologia também, né? Vou falar para vocês, falar de Marx. Está sendo alienada, consumiu a marca, consumiu o produto, tá bom? E a indústria cultural, a grande crítica que é feita por Adorno e por Horkheimer é essa, tá? É de que ela tira essa capacidade crítica do indivíduo. Ou seja, a indústria cultural, a crítica que eles fazem é que ela impõe para o indivíduo o gosto. A indústria cultural impõe o gosto. Tu pensa que está escolhendo, mas não é. A indústria já escolheu por ti. Propaganda, marcas. Ou seja, isso é o que? Uma indústria de massa, tá? Então, ela faz com que a indústria cultural, ela faz com que uma cultura se torne uma cultura de, de massa, tá bom? A indústria cultural faz com que uma cultura se torne uma cultura de massa. Beleza? Então, eu tenho a escola de Frankfurt. Eu tenho uma crítica também. Olha só, eu estou tendo uma crítica, século XX, com relação à cultura, essa produção cultural. Eu tenho uma crítica também, eu não vou dizer bem crítica, mas aqui começa a surgir também um grande filósofo, né? O que vai fazer uma análise, só que é uma análise relacionada ao poder, né? Que é o Michel Foucault, né? O Michel Foucault, ele... Olha só, pessoal, vamos entender o contexto, né? Para fazer sentido, por que que começa a surgir essas teorias aqui? A teoria da indústria cultural, né? A ideia de Michel Foucault, né? Esse contexto. Por quê? Porque até então, a análise filosófica que está sendo desenvolvida é de que, por exemplo, na Idade Moderna, é de que o poder é verticalizado, tá? Vou carregar esse pincel aqui. De que o poder é verticalizado, tipo, o Estado e seus súditos. O poder vem sempre de cima. Todo o mundo moderno, as teorias políticas que surgem no mundo moderno, todas elas eram voltadas para essa ideia de poder verticalizado. O poder sempre vem de cima para baixo. Ou seja, é um macropoder. A ideia de que existia esse macropoder. Beleza. Aí chega o Michel Foucault. O Michel Foucault, né, de cara, nós já sabemos que, já falei para vocês, ele vai fazer uma análise sobre o poder, né? A filosofia dele vai ser voltada para isso. Michel Foucault, além de poder, ele já falar de poder, ele fala, olha só, o homem no século XX, como se ele tivesse, aqui Michel Foucault escreve, uma análise sobre a história da loucura. Caraca, professor. O Michel Foucault fala sobre a loucura, fala, tipo assim, o que é o louco ao longo da história? Na Idade Média, o louco era aquele cara que viajava, porque ele era o diferente, né? Na Idade Média, o cara que era o mais culto, que era aquele que viajava, que conhecia outros mundos, quando ele chegava na região, ele que era o louco. Então, o Michel Foucault, ele faz uma análise sobre a história da loucura. É muito massa quando você lê esse livro dele, né? Essa análise que ele faz sobre a história da loucura. E ele fala aqui também sobre a questão da disciplina, né? A sua grande obra, se a gente for fazer uma análise, vigiar e punir. Muito massa essa análise de Foucault, tá? O Michel Foucault, falando aqui de poder, ele fala sobre os micro. Olha só, essa parte aqui é muito importante. Micropoderes. Os micropoderes, tá? Eles têm a função disso daqui, de vigiar e punir.
Ah, o que é um micropoder? Uma câmera é um micropoder. A escola é um micropoder. Olha só. Então, Michel Foucault ele vai inovar na questão de poder, porque ele não vai dizer que o poder vem só de um Estado para os seus súditos. Quando ele fala na questão de micropoder, ele fala que a sociedade possui diversas manifestações, diversas formas de poder. Isso são os micropoderes. Um pai, como eu falei para vocês, uma regra, uma escola, uma igreja, um vigia. São formas de micropoderes. Uma câmera. Por quê? Porque está te vigiando. Então, todas as estruturas que existem na sociedade que vigiam o indivíduo, ele chama isso de micropoderes. Então, na sociedade existem diversos micropoderes. Para quê? Para que esses micropoderes? Para exercer isso aqui, para exercer o biopoder. Que é biopoder? Vida, poder. Poder sobre a tua vida. Esses micropoderes, eles controlam a tua vida. Tá? Um poder sobre a vida. Para quê? Para determinar o teu comportamento. E dizer como é que tu tem que agir, o que tu tem que fazer. Isso é biopoder. O pai não faz isso, a escola não faz isso, uma câmera não fala isso. Eu sou professor, eu estou na sala e tem uma câmera, então eu tenho que, Pois é. O aluno, quando sabe que está sendo filmado, ele não pega no celular, por exemplo. Por quê? Porque isso são micropoderes que controlam a tua vida, o teu comportamento. Faz com que tu tenha um comportamento esperado. Então, a filosofia de Foucault é voltado para isso, para a análise do poder. Ele escreve também sobre a história da loucura, sobre a disciplina, vigiar e punir. Os micropoderes estão fazendo isso, estão disciplinando, tá? Os micropoderes estão disciplinando, estão vigiando, estão controlando a tua vida. Então fique ligado, disciplina, essas palavrinhas aí. Que numa questão ela pode vir diferente. Qual a função dos micropoderes? Só tu lembrar. Desejar que o indivíduo tenha um comportamento esperado, essas coisas. Tá bom? É bem tranquilo isso daqui. Tá bom, pessoal? Então, aqui já são análises, né, de duas grandes linhas de pensamento aqui do mundo contemporâneo, né? Mundo contemporâneo. Beleza, então Michel Foucault, eu vou falar aqui para vocês de mais uns 3 filósofos só, que são bem importantes do mundo contemporâneo. Eu vou falar do Sartre, do Schopenhauer e do Nietzsche. Olha só as análises que nós estamos fazendo do mundo contemporâneo. Eu fiz da indústria cultural de Adorno e Horkheimer, essa crítica, né, a essa indústria de massa, porque nós estamos numa época de crítica, é isso? Criticando essa produção em série, que impõe o gosto, que tira a capacidade crítica do indivíduo. Nós estamos falando do Michel Foucault também, que ele fala sobre a questão do poder, né, da loucura. A história da loucura é muito massa, fazer essa análise da história da loucura, sobre a disciplina, os micropoderes e o biopoder. Saibam relacionar essas 3 coisas aí, tá bom? Então, vai começar a surgir agora ideias existencialistas, né? E nós vamos resumir, para não ficar tão imensa assim, falando aqui do Jean-Paul Sartre, que talvez do mundo contemporâneo seja aí o filósofo que mais cai em questão, né? Sartre. Por quê? Porque Sartre, ele tem grandes ele faz uma análise de grandes temas. E o principal tema de Sartre, é sobre a liberdade, né? Cuidado, é liberdade, não é liberalismo. O liberalismo, a teoria ela, política, de Voltaire, esses caras aí, né? Aqui eu estou falando de liberdade, a questão do homem. Por quê? Porque ele fala, o próprio Sartre fala, que o homem está condenado a ser livre, né? Não importa. O homem está condenado a ser livre. Aí a gente tem que parar e a gente tem que fazer uma análise aqui. O que será que Sartre quis dizer que o homem está condenado a ser livre? O que ele quis dizer isso aqui? Ele está dizendo que o homem ele vai além da sua natureza. É isso. Resumindo, se você não entendeu Sartre, é só você entender
que o homem ele vai além da sua natureza. Qual é a natureza humana? Natureza instintiva. Nós vamos além disso. Tu tá com raiva? Tá, mas tu é livre para decidir se tu vai ou não vai bater em alguém. Olha só. O cachorro tem liberdade? Não, porque ele não vai além da sua natureza. Se estiver zangado, ele morde, ele não para e decide. Nós temos a capacidade de decidir. Nós vamos além da nossa natureza. Quando o cachorro está com fome, ele. Quando você está com fome, você decide: não, vou comer agora, não, vou comer mais tarde. Não vou comer, não, estou fazendo regime. Ah, vou fazer aqui um churrasquinho, fazer um jantar à luz de vela. Observe que nós vamos além do nosso instinto. Ou seja, nós temos uma segunda natureza. E esse ser livre é como se fosse essa segunda natureza. É ir além da nossa natureza instintiva. E por isso como está condenado a ser livre. Um animal racional, um cachorro, não está condenado a ser livre. Ele está preso à natureza. Olha só. Um animal está preso à natureza. Ele vai agir instintivamente. Nós não. A gente pode agir instintivamente? Podemos. Mas podemos ir além disso. Né? Porque nós podemos ir além da nossa natureza. Isso é muito massa em Sartre. Mas Sartre, então quer dizer que o homem nasce pronto? Não. Ele fala que o homem ele não tem essência. É por isso que a filosofia de Sartre, a gente tem que fazer aquela outra análise que ele fala o seguinte, quando ele fala que esse daqui dá. Quando ele fala que a existência vem antes. Como ele é mais culto, né? Ele fala precede a essência. A existência vem antes da essência. Porque ele está dizendo, ó, primeiro o indivíduo nasce, mas ele nasce sem essência. Com o tempo que ele vai construindo a sua essência. E ele vai construindo a sua essência porque ele tem o quê? Ele tem liberdade. Ele não nasceu preso à natureza. Ele constrói a sua essência. Entendemos? Então, o homem não nasceu pronto. O homem, ele nasceu, mas ele não tem essência. Mas ele tem a capacidade de construir a sua essência. Ele é livre para isso. Ele não está preso à natureza. Então, a moral, os valores, tudo isso é uma construção. A essência dele, ele só vai construindo porque ele é livre para isso. Tá bom? Então, observe que é bem massa, né? Essa filosofia de Sartre sobre liberdade, que o homem está condenado a ser livre, que a existência precede a essência. É por isso que esse existencialismo, essa teoria existencialista, você já copiaram esse lado aqui, né? Quem não copiou, tira o print aí. É por isso que esse existencialismo de Sartre, ele é ateu. Só por que o Sartre é ateu? Por quê? Porque se Vou apagar aqui para explicar por quê que essa ideia de existência, essa teoria existencialista de Sartre é ateu. Porque a Bíblia fala que o homem nasceu à imagem e à semelhança de Deus. Então, se eu tiver que acreditar nisso, então o homem já nasceria com uma essência. A essência de Deus, a semelhança de Deus. Mas não, ele não nasce com isso. Por isso que Sartre vai desenvolver também um ateísmo. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui o Sartre, falar só mais de dois filósofos aqui, Michel Foucault, Sartre, Schopenhauer e Nietzsche, são aí os 4 principais filósofos que caem em prova de filosofia contemporânea, né? Nós estamos pegando aqui o contexto dele, tá? Então agora vamos ver os Soros, né? Eu ia falar do Kierkegaard, né? Schopenhauer, Arthur, né? O Arthur Schopenhauer. Beleza? Ó, o Arthur Schopenhauer é bem simples, né? Eu vou tentar resumir ele aqui para vocês também, para não ficar tão extenso assim. Claro, né? Não é tão simples assim, né? Porque o cara tem uma filosofia mesmo bem
bem cavernosa. Mas resumindo, o Schopenhauer, ele fala que, na verdade, ele tem uma visão pessimista, né? De cara, deixa eu falar aqui para vocês. Uma visão pessimista do homem, né? Ele não vê de forma e da própria vida, né? Se a gente parar para analisar, do homem e da vida. Ó, ele fala que o homem não é só razão. Vocês lembram que desde Freud, né, nós temos uma crítica à razão, né? Que a galera não está acreditando tanto assim na razão como a solução dos problemas, como eles acreditavam no iluminismo, como eles acreditavam no início do mundo moderno, né? No mundo contemporâneo, na verdade. Então, o homem, ele não é só razão. Por que Schopenhauer? Porque o homem também é desejo. Aí eu fiquei, bora parar para analisar aqui. A Schopenhauer está certo? Tá. Porque de fato nós somos desejo, né? Nós não somos só razão. Então eu não posso ver o homem só como é, só como razão. O homem também é desejo, tá? Então aí vamos focar esse negócio bem aqui. O homem sempre deseja, sempre deseja. Mas o problema não é isso. O problema é que esse desejo aqui, ele gera angústia. Olha só. Pelo fato de nós sermos desejo, nós somos angústia. Olha a ideia de angústia que começa a surgir. O próprio Sartre também fala muito na questão de angústia. Sartre, Schopenhauer, Nietzsche, são esses três filósofos da angústia, né? Os caras são bem mesmo cavernosos aí relacionado a isso. Então, agora, como é que o Schopenhauer fala? O que vai gerar angústia? É o fato de eu ser desejo. Por quê? Porque eu desejo uma coisa, por exemplo. Se eu não alcançar, isso vai gerar angústia em mim. Se eu não tiver, eu vou ser angustiado por isso, eu vou sofrer. Então, o próprio fato de viver, olha o que ele fala, que viver é sofrer. Né? Isso é uma visão que pessimista da vida, porque a própria existência já é sofrimento, porque pelo fato de eu ser desejo, eu vou ser angústia também. O desejo gera angústia. Até quando a gente conquista o que a gente quer, é como se depois que a gente tivesse conquistado, a gente não quisesse mais aquilo, que vai desejar uma outra coisa, um outro celular, uma outra roupa. Isso vai gerando angústia. Então não tem como fugir. Pelo fato de nós não sermos só razão, pelo fato de nós sermos desejo, nós vamos sempre sofrer. Schopenhauer, tá ligado? Schopenhauer, né? Que ele fala que a vida é sofrimento, viver é sofrer. Então Schopenhauer com essa visão pessimista, com essa ideia de que o homem não é só razão, com essa ideia de que o homem é desejo, tá? Então nós vamos ver muito isso aqui, o Schopenhauer quando falar de estética para vocês, sobre a questão da visão de mundo, né? Aqui só essa outra coisa que eu não vou falar para vocês, mas a visão de mundo sobre representação, né? Que ele fala que o mundo é representação, tal, tal, tal. Tá bom? Tudo é só representação, mas isso aqui eu vou explicar lá em estética para vocês, tá certo? Ou seja, a forma de ver as coisas é a forma como eu vejo as coisas. Vou até colocar essa filosofia de Schopenhauer aqui. Mas vocês entenderam essa questão aqui de viver é sofrer, tá certo? Tá bom? Então, o mundo não é mais do que representação, né? Talvez você não entenda isso aqui ainda, mas lá em estética eu vou falar, tá? O mundo não é mais que representação. Ou seja, não é mais do que aquilo que eu interpreto sobre ele. O próprio Sartre também fala isso quando fala de arte, né? O mundo, o Kant, na verdade, minto. O mundo não é mais que representação. Forma como eu vejo. Tá bom? Então, bem cavernosa aí essa filosofia de Schopenhauer, né? Então, entendemos a filosofia de Sartre, a filosofia de Michel Foucault, da indústria cultural, que são os principais temas da filosofia contemporânea, né? Da indústria cultural
Então, indústria cultural, Michel Foucault, Sartre, Schopenhauer e agora o nosso querido e amado, talvez seja o filósofo aí mais temido, né? E talvez também por conta disso ele seja o mais falsamente interpretado, né? Friedrich Nietzsche. Né? Vamos ver o grande Nietzsche, bigodon. Para a gente finalizar a nossa aulinha sobre filosofia, sobre os principais aspectos, né, da filosofia contemporânea. Essa é a nossa aula 3. Ok? Muito bem. Então, o Nietzsche, né? Primeira coisa, ele nega a existência do bem e do mal. De cara, nega a existência do bem e do mal. Por quê? Porque essa questão do que é o bem, do que é o mal, é uma mera construção histórica, moral, religiosa. Então, de cara, tá? É, ele vai ele vai fazer uma crítica, ele vai fazer uma crítica às concepções morais cristãs. Porque essa ideia de bem e do mal aqui é uma ideia que foi mobilizada pela moral cristã. E ao longo da história, isso foi sendo um padrão, como o certo ou como o errado, né? Então eu tenho que fazer isso porque isso é o certo, ou não devo fazer isso porque isso aqui é o errado. E segundo Nietzsche, isso aqui é uma moral cristã. Coloquei mora, né? Uma moral cristã. Beleza? E Nietzsche, ele vai começar a fazer uma crítica a isso aqui, porque ele fala que essa moral que todo mundo segue é chamada de moral de rebanhos. Esse padrão, essa ideia do que é o bem, essa ideia do que é o mal, segundo Nietzsche, é a moral de rebanhos. Todo mundo segue, ninguém questiona, né? Como se fosse o certo, como se fosse errado. E isso é um padrão moral que foi, de fato, que foi de fato criado, né, pelo cristianismo, pela religião. Então, o que Nietzsche prega? Né? O cara tem que abandonar essa moral de rebanho e seguir a moral dos senhores. Mas isso aqui a gente vai estudar lá em ética, tá? Não vou aprofundar tanto, porque em ética eu vou explicar de novo Nietzsche para vocês e vou explicar isso aqui. Mas o Nietzsche, ele desenvolve essa teoria aqui, que talvez seja o último tópicozinho que tu vai ver no edital lá da UEMA, lá embaixo mesmo, fala de niilismo, né? De Nietzsche. Nós vamos voltar a explicar isso aqui em ética. Esses caras aqui nós vamos voltar sempre falar deles, tá? Nos outros temas aí da filosofia. Mas o que seria niilismo, tá? Na verdade é não crer em nenhuma verdade. O niilismo é não crer em nenhuma verdade, tá? Ou seja, é não crer em nenhuma hierarquia ou hierarquia de valores. Então, o niilismo é uma negação aos valores, às crenças, às verdades, a ideia de bem, a ideia de mal, tá? Então, o Nietzsche, observe lá, lembra de Einstein? Ah, então a filosofia ela vai ser caracterizada por isso aqui, ó, por uma relativização, relativização da verdade. Lembra do relativismo que surge, que vai influenciar a filosofia, tá? Então nós vamos ter uma relativização da verdade, porque eu não posso pegar uma verdade como sendo a certa, como sendo a pronta, como sendo a verdadeira. Isso é niilismo, é negação, é não crer em nenhuma verdade ou nenhum valor, ou em nenhuma hierarquia de
de valores, tá bom, pessoal? Então, observem que bem interessante, né, a filosofia contemporânea, tira o print aí, né? Não esqueçam indústria cultural, não esqueçam Michel Foucault, não esqueçam Jean-Paul Sartre, não esqueçam Schopenhauer, não esqueça Nietzsche e não esqueça o contexto que eu falei antes, né, que vão contribuir para que esses pensadores apareçam aí com as suas ideias, tá, galerinha? Então, valeu, pessoal, certo? Próxima aula aí vamos falar de outros temas da filosofia. Então, aquele abraço. Valeu, valeu, valeu.